Nesse vídeo eu queria trazer 5 sinais de que você está convivendo com um cristão narcisista. Você já sentiu que está lidando com alguém que se diz cristão, mas no fundo tudo parece girar em torno dele mesmo? Alguém que usa a fé para manipular, que busca ser sempre o centro das atenções e que no fundo age mais por orgulho do que por amor e ainda assim se intitula cristão. Ou você é essa pessoa? O narcisismo é um traço de personalidade estudado pela psicologia e quando está presente na vida de um cristão, ele pode ser ainda mais destrutivo. E aí hoje a gente vai analisar 5 sinais claros de que você pode estar convivendo com um cristão narcisista ou que você seja esse cristão narcisista e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então fica até o final desse vídeo, porque o último sinal é o mais perigoso e mais difícil de ser identificado. Primeiro sinal, ele usa a fé para manipular e se exaltar. Na psicologia, o transtorno narcisista da personalidade é caracterizado por um senso exagerado da importância pessoal, a necessidade de admiração constante e falta de empatia pelos outros. No contexto cristão, isso pode se manifestar de maneira muito sutil. O cristão narcisista usa a fé como instrumento para se exaltar. E o pior é que tem se tornado cada vez mais comum, principalmente com o tipo de pregação que vem sendo pregada. Ele pode constantemente dizer frases como: Deus fala apenas comigo, o Senhor me revelou algo que ninguém mais entende, eu sou o único verdadeiro cristão aqui. Então, observe que são frases que colocam a pessoa no centro e você pode imaginar que essa pessoa está se colocando no altar e esse comportamento não é novo. Os fariseus nos tempos de Jesus agiam assim. Em Mateus 23:5 vai falar: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então é um anseio, uma carência, uma necessidade por ser visto e de se colocar no altar de Deus. O cristão verdadeiro exalta a Cristo, não a si mesmo, e João 3,30 vai nos ensinar: é necessário que ele cresça e que eu diminua, mas se a gente é narcisista ou conhece alguém narcisista, a gente desconsidera algumas coisas. Se alguém usar a fé para elevar a si mesmo em vez de glorificar a Deus, esse é um sinal de alerta muito importante. Usar a fé para ser glorificado, para se glorificar. Segundo sinal, ele nunca reconhece seus erros e sempre se justifica. Outro traço comum do narcisismo é a incapacidade de admitir erros. Essas pessoas sempre encontram uma forma de se justificarem, distorcendo os fatos para nunca parecerem culpadas. Então, não admite culpa, sempre tem uma alternativa ou algo para justificar. Isso é perigoso, principalmente dentro da comunidade cristã, porque pode fazer com que outras pessoas carreguem um peso que não lhes pertence, ou seja, o errado passa o fardo para o outro. E a Bíblia vai alertar em Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E aí é uma cilada grande se a gente é narcisista ou quem está ao redor nosso é narcisista, porque como vai chegar perdão para alguém que não reconhece pecado? Já percebeu alguém que ao invés de pedir perdão sempre dá um jeito de inverter a situação e colocar a culpa nos outros? Você convive com alguém assim, você é assim. Isso não é um comportamento de um verdadeiro cristão, mas de alguém que coloca seu orgulho acima da verdade. Terceiro sinal, ele distorce a palavra para benefício próprio. E talvez é muito comum isso aí. A psicologia do narcisista envolve a manipulação e no meio cristão isso pode acontecer quando alguém usa a Bíblia para justificar comportamentos errados. Acha versículo, acredita que achou uma brecha, procura versículo isolado para poder justificar condutas. Um exemplo disso é quando a pessoa tenta se impor sobre os outros citando versículos fora de contexto para se beneficiar. E aí é um problema grave e clássico e acontece muito. Por exemplo, alguém pode usar Efésios 5:22. Mulheres sujeitam-se a seus próprios maridos como ao Senhor, para justificar
um comportamento controlador ou abusivo, mas esquecem de ler a continuação, outras partes da Bíblia. Efésios 5:25 vai falar: maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu trago esse tema por causa de demanda. Acontece e aparece muita gente sofrendo por causa de alguém, de um narcisista. Cristãos narcisistas usam a palavra como uma arma, mas não vivem segundo os princípios dela. Então, é importante perceber isso aí na forma como que a pessoa até usa a própria palavra. A Bíblia nos alerta sobre isso, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos. Não é porque a pessoa decorou a Bíblia ou sabe muito de Bíblia que ela vive e que ela entende. Decorar não é viver, muito menos entender. Se alguém distorce a palavra para manipular ou se beneficiar, cuidado. E é bem comum para várias áreas da vida e a gente pode trabalhar outros vídeos se esse aqui vocês quiserem. Quarto sinal, ele não tem empatia e sempre busca invalidar o sentimento dos outros. A falta de empatia é um dos traços mais marcantes do narcisismo e o cristão narcisista pode minimizar a dor dos outros dizendo frase tipo: você está assim porque tem pouca fé, isso é falta de oração, depressão é falta de Deus. Se você fosse mais espiritual, não estaria passando por isso. Se você fosse obediente a padre, o pastor, ou eu, no caso, a própria pessoa, você não estaria nessa. Isso gera um ambiente de culpa e afastamento de Deus. No entanto, Jesus nos ensinou a agir de forma diferente. E aí a palavra nos traz: alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Então, ao invés de condenar e julgar e ajudar a pessoa a sofrer mais, a gente estende a mão e acolhe. Jesus chorou com Marta e Maria diante da morte de Lázaro. Ele sentiu empatia, compaixão, mostrando um caminho para um verdadeiro cristão, porque Cristo é o molde perfeito para a gente. O verdadeiro cristão se importa de verdade com a dor do outro e não a menospreza. É importante perceber nas nossas relações como a gente é tratado, como a gente trata o outro. Então, se alguém sempre invalida os sentimentos dos outros e age com indiferença, esse é outro sinal de alerta. E o quinto e último, que eu disse lá no comecinho, ele não suporta ser questionado e não aceita correção. O sinal mais perigoso do cristão narcisista é que ele não aceita ser corrigido, ele se irrita quando alguém aponta seus erros e reage de forma agressiva ou se faz de vítima. Talvez um lobo em pele de cordeiro se faz mais de vítima que agressivo. É uma falsa mansidão. A Bíblia nos ensina que a correção é um ato de amor. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Então a Bíblia sempre vai trazer caminhos, principalmente para relações humanas, sobre nossas condutas, sobre avaliar os relacionamentos ao nosso redor. Quando alguém rejeita qualquer tentativa de correção e se coloca acima do bem e do mal, ele está se afastando da humildade que Cristo nos ensinou e desse molde verdadeiro, como eu disse, que é o próprio Cristo. Então, se auto-intitular cristão, mas não ter a ver com Cristo, que é o molde, e a gente servir de próprio molde. Se você já tentou corrigir alguém com amor e foi tratado com desprezo ou ataque, pode estar lidando com um cristão narcisista. E se você identificou esses sinais em alguém ou até em si mesmo, não ignora. Narcisismo no meio cristão pode ser devastador e eu conheço muita história disso. Ele fere, afasta as pessoas de Deus e distorce o evangelho, mas a boa notícia é que Cristo transforma corações. A humildade, o arrependimento e o amor genuíno são as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo, daquele que vê Cristo como um molde a ser imitado, que quer entrar nessa forma e caber ali de alguma forma. Então, se você sofre por conviver com alguém assim, busque sabedoria em Deus, peça discernimento e, se necessário, afaste desses relacionamentos tóxicos, às vezes é próprio de família. Se é teu esposo ou teu esposo, terapia, tratamento, vem com tudo aí, psiquiatra, psicólogo, terapeuta para poder ajudar. Lembre-se das palavras da Bíblia: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é fazer a pessoa reconhecer que necessita dessa mudança. Então, se esse vídeo fez sentido para você,
compartilhe lá no WhatsApp, num grupo da tua igreja, porque muita gente precisa ouvir essas verdades aí. E aí é uma oportunidade da gente espalhar mais essa mensagem e ajudar uns aos outros. Então, para finalizar, é muito comum, muita mulher aparece com esse tipo de sofrimento, sem saber o que faz. Identificando, percebendo, aí é tratamento. Tem que procurar essa ajuda profissional aí. Dependendo do caso, intervenção no psiquiatra, o psicólogo, um terapeuta, para poder intervir, para ajudar a pessoa. Então, o primeiro passo é reconhecer. É a própria pessoa reconhecer, é a gente reconhecer os traços de narcisismo, querer transformação, querer mudança e querer ser coerente com a vida que a gente quer viver. Se a gente adota uma cosmovisão cristã, se a gente é cristão, a gente tem que ter Cristo como modelo. E se a gente não tem Cristo como modelo e a gente passa a ser o centro, não faz o menor sentido. E aí a gente está caminhando uma vida totalmente torta, sabe-se lá Deus onde a gente vai chegar. Coerência com a vida. A falta de coerência com a vida, a falta de ter uma narrativa coerente de quem eu sou, para onde eu vou, quem eu quero ser, traz transtornos psiquiátricos gravíssimos. Então não é só o fato de você pensar que não precisa de ajuda, porque essa falta de coerência não só fere os que estão ao nosso redor, mas para a gente que não constrói uma narrativa coerente com aquilo que a gente acredita, coerente com a fé que a gente professa, vai trazer transtornos psiquiátricos graves para quem é assim e para quem está ao redor. Então, é importante identificar, tratar, buscar ajuda e perceber que às vezes algumas relações também precisa afastar, porque não dá para conviver, porque acaba que o outro acaba transtornando os nossos pensamentos, a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Então eu trouxe aqui esses 5 sinais e um convite é para nos comentários você sugerir o que é que a gente pode falar mais sobre esse tema que é tão comum eu receber mensagem lá no meu Instagram e que a gente pode abordar mais além desses 5 sinais. Eu fico à disposição aí de gravar mais. E é isso. Deus abençoe e se cuida.